Então, o que é um ângulo? É uma região convexa do plano formada por duas semirretas. Então, aqui, ó, semirreta VA e VB. Isso daqui forma para a gente um ângulo. E a medida desse ângulo é essa marcação aqui, ó. Tá? Então, algumas definições e alguns conceitos que nós vamos usar aqui, ó. Alfa e beta são complementares quando a soma entre eles é 90 graus. E eles são chamados de suplementares quando a soma entre eles é 180 graus. Então, por exemplo, o complemento de um ângulo de 37 graus. Complemento, soma 90. Então, 90 menos 37, 53 graus. O suplemento de um ângulo de 108, ou seja, o suplementar é o que falta para 180. Então, 180 menos 108, 72 graus. Próxima definição. Ângulos opostos pelo vértice. Então, quando eu tenho duas retas se encontrando em um ponto aqui, esse é o meu vértice lá do meu ângulo. Esses ângulos opostos que são formados, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, por exemplo, se eu quiser determinar aqui o valor do x, basta eu resolver a equação. 5x menos 10 igual a 3x mais 60. 5x menos 3x igual a 60 mais 10. 2x igual a 70. X é igual a 70 dividido por 2, que dá 35 graus. Próxima ideia. Quando eu tenho isso daqui, ó, eu tenho aqui a marcação de cada um desses dois ângulos e eu sei que a soma entre eles é 90 graus. Então, mesma coisa, 3x mais 15, que é esse ângulo de cima, mais 2x menos 5, igual a 90 graus. E aí, 3x mais 2x igual a 90 menos 15 mais 5. 5x igual a 80. X é igual a 80 dividido por 5. X igual a 16 graus. Próximo exemplo. Também eu tenho essas duas medidas aqui e por esse desenho, esses dois ângulos são suplementares, ou seja, a soma entre eles é 180. Então, x mais 10 mais 3x menos 10 igual a 180. Aqui dá até para cancelar, né? 4x igual a 180, então x é igual a 180 dividido por 4, ou seja, x igual a 45 graus. E o nosso último caso aqui, que é quando eu tenho duas retas paralelas cortada por uma reta transversal. Quando eu tenho isso daqui, esse desenho aqui, sempre eu consigo observar 8 ângulos, que são formadas por essas duas paralelas, cortada aqui por essa transversal. Tá? Então aqui eu chamei de ângulo A, B, C, D, E, F, G e H. O que a gente sempre vai ter aqui é o seguinte, ó, esse ângulo C e esse ângulo A são opostos pelo vértice. Então eles têm a mesma medida. E esse ângulo A e esse ângulo E é o que nós chamamos de ângulos correspondentes. Então eles também têm a mesma medida. Então, além desses dois, eles também têm a mesma medida que o ângulo E. E como o ângulo E é oposto pelo vértice ao ângulo G, todos eles são congruentes. Do mesmo jeito que o ângulo B é congruente ao ângulo D, porque são opostos pelo vértice,
também é congruente com o ângulo F e congruente com o ângulo H. Tá? Além disso, sempre que eu pego dois ângulos consecutivos, a soma entre eles é sempre 180. Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo B, eles são suplementares. Então, a soma entre eles é 180. Se eu somar o B com o C, são suplementares. A soma entre eles é 180. E assim por diante. Tá? Olha os dois exemplos aqui relacionados a isso. Primeiro caso. De novo, eu quero determinar aqui o valor do x. Eu conheço esse ângulo e conheço esse daqui. Pelo desenho lá de cima, ó, esse ângulo é o mesmo desse, que consequentemente é o mesmo desse e é o mesmo desse. Então, esses quatro ângulos que eu marquei aqui, todos eles são congruentes. Como eu quero achar o valor do x, então eu vou ter o quê? Que 3x menos 8 é igual a x mais 10. Ou seja, 3x menos x igual a 10 mais 8, 2x igual a 18, x igual a 9. E no meu segundo exemplo aqui, ó, o que acontece? Eu tenho esses dois ângulos. Bom, dá para ver que eles não são iguais. Esse ângulo aqui seria o mesmo desse, esse ângulo aqui seria o mesmo desse daqui, ó. Então, esse ângulo aqui de cima é o mesmo desse, ou seja, 3x mais 15. Aí, o que eu comentei aqui? Sempre que eu tenho dois ângulos aqui consecutivos, ó, como eles formam uma reta, eles são suplementares. Então, a soma entre eles é 180. Então, de novo, vou montar aqui a minha equação. 3x mais 15 mais 2x mais 5, eu sei que é igual a 180. Então, 5x mais 20 é igual a 180. 5x é igual a 180 menos 20. 5x é igual a 160. Então, o x vai ser igual a 32. Bom estudo a todos!